She's so crazy. I love her. Oh, shit. Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol. Gente, esse é um episódio diferente. Ele é um episódio de uma história só que como foi uma história mais longa que mandaram pra gente, a gente fez, então, um bate-papo aqui, uma conversa. Eu contei a história pras meninas, as meninas passaram, né, as teorias delas, o que elas acharam. E a ideia é essa, a gente conseguir postar mais episódios com menos histórias pra ser como uma coisa extra, tá, pra vocês. Então não se preocupem, toda quarta-feira a gente vai continuar com os nossos episódios ou de teorias bizarras ou histórias de ouvintes, né, bizarrismos pelo mundo. Sempre vai ter esses episódios, só que esses de uma história só são episódios extras que a gente vai trazer pra vocês. Eles podem ser um pouco mais curtos mesmo, porque é uma história só, mas a gente tenta levar histórias mais longas pra esse tipo de episódio. Ajudem a gente no Catarse, é muito importante isso pro nosso podcast conseguir continuar e crescer, né? Então, muito obrigada para quem já apoia, para quem quer se tornar apoiador. Vou deixar o link aqui na nossa descrição. E agora, vamos lá falar com as nossas meninas. Então, vou pular aqui direto para a apresentação. E é isso. Um beijinho. Vamos lá. Oi, gente. Pessoal bizarro. Fui muito feliz de participar desse podcast maravilhoso. Tava pensando aqui se ia ter alguma coisa muito legal pra trazer, né, no começo, mas isso foi esgotado no outro episódio que eu participei, que é os Sonhos Bizarros, então vão lá conferir minha introdução, que vale a pena. Mas eu sou a Nayara, sou advogada, e realmente é novidade pra gente aqui, viu? Eu até tava comentando com a Osman no começo, antes da gente começar a gravar, que ela simplesmente falou assim, não falou o tema pra gente, não falou como ia funcionar, e eu me senti, sabe quando você tá na faculdade, aí você chega assim, alguém fala, nossa, hoje é dia de prova, você não tinha nem noção, não sabe nem a matéria que vai cair, eu me senti assim, mas é isso. Então, objetivo concluído com sucesso, porque eu gosto assim, realmente quem vem participar com a gente não tem, geralmente eles sabem o tema, tá, eu mando um pouquinho mais de informação, mas eu mando o roteiro na hora de gravar, porque é pra pessoa realmente não ler a história antes, e a gente entregar a reação genuína pra vocês. Então, se isso está acontecendo, esse nervoso, tipo, o que tá acontecendo aqui? A gente tá conseguindo concluir esse objetivo com sucesso. Bom, é isso. Agora, a outra embaixadora maravilhosa também pode se apresentar. Olá, ouvintes do Bizarrismo, tudo bom com vocês? Sim! Eu tenho reconhecido a minha doce voz, porque dessa vez eu espero que esteja um pouco melhor a qualidade do som aqui. Eu fui pega de surpresa, né? Eu sou a Tamara. E é isso, gente. Como elas já falaram, hoje vai ser o momento mais espontâneo, assim, da minha participação no Bizarrismo. Tô aqui o link, entra, vamos gravar. E tô aqui, né? Esses dias eu recebi uma mensagem no Insta do Bizarrismos, uma ouvinte super querida, ela mandou assim, ai, eu adorei, fiquei com vontade de ser sua amiga. Aí eu fiquei pensando, será, garota? Os meus amigos, eles têm que literalmente entrar numa call surpresa, sem saber o tema, só sabe que vai gravar. Então, não sei se eu recomendo, assim, mas se você quiser, vamos lá. Bom, meninas, então muito obrigada por vocês se apresentarem. Era isso, obrigada, foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, Sempre bom, né, gente? Que incrível foi esse episódio. Olá, você está ouvindo o podcast Bizarrismos, o podcast que conta a sua história. Os relatos enviados são tratados de forma anônima, os temas são recorrentes e você pode enviar a sua história para o e-mail contato@bizarrismos.com.br. Segue a gente lá no Instagram, @bizarrismos. Obrigada por estar aqui conosco e bom podcast. Não, mas ó, eu vou contar pra vocês uma história que, gente, essa história é tão boa e tão misteriosa e tão com reviravoltas que vale a pena ela ter um episódio só dela, assim. Pra vocês terem ideia, geralmente um roteiro aqui do Bizarrismos, né, um episódio de quase 1 hora, ele tem em torno de 5, 6 páginas de roteiro. Essa história sozinha, ela tem 3 páginas. Então, assim, vem coisa boa aí. Quero agradecer a pessoa que enviou, eu não sei quem é, a pessoa enviou. Gente, a dicção não veio hoje. Que coisa! Olha o que a gente se sujeita pelo improviso. Amiga, sim, assim, é isso mesmo. Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe faz também, né? Então a gente tá aqui pra isso.
Mas é uma história muito boa, quero agradecer, a pessoa mandou pelo nosso formulário anônimo, então bom saber que o nosso formulário comporta histórias longas, não sei seu nome, mas eu agradeço muito por essa história, é muito boa, e por favor, eu imploro, estou clamando que se você tiver qualquer atualização dessa história, eu preciso saber, a minha vida nunca mais foi a mesma, vocês vão ficar igual. Mais ansiosa. Eu vou contar pra vocês então, meninas, peço que vocês comentem, né, podem falar, interromper, e já dando as teorias de vocês, por mais que mude na próxima linha, por isso que eu não passei roteiro pra vocês, eu quero que vocês estão falando mesmo o que vocês acham que tá acontecendo. Então, vamos lá, vocês estão preparadas? Não. Preparadíssima. Nasci pronta. Eu já tô imaginando aquele meme, tipo, escrevi meu sonho hoje. Aí tem, tipo, um unicórnio bancário, assim, entregando dinheiro pro Obama, sabe? O cara colocando pepino na calça do outro. Coisas esquisitas. Mas gente, eu amei os opostos, né? Que a Bai virou e falou, nasci pronta. Aí a Tamara, tipo, não estou preparada. Mas é isso, é a sinceridade que a gente gosta aqui. Eu vou começar então a história. Então senta que lá vem história. Será que eu posso usar esse slogan? Não sei. Eu tô usando, tá? Bai, provavelmente a TV Cultura vai te procurar aí, tá? Porque você é advogada e eu tô usando o slogan dele. Já nasci pronta pra isso também, amiga. Pra te defender. Graças a Deus, obrigada. Então vamos lá, gente. A pessoa começou a história assim. Oi, bizarras. Vocês estão bem? Será, garota? Fofa, se preocupou. Eu gosto quando a pessoa que conta a história é fofa, assim. Eu também gosto. Eu não sei em que tema vocês vão encaixar essa história e nem sei direito por onde começar. Mas sentem que lá vem. Ela usou o mesmo slogan que eu. Mas ela não terminou o slogan. Ela foi esperta. Os meus avós tiveram 4 filhos, que eu vou chamar aqui por nomes aleatórios para não expor ninguém. Sendo do mais velho para o mais novo. Então, tem o Marcos, tem a Natália, que é a mãe dessa menina, tem o Jorge, que vai ser o protagonista da história, e tem o Cícero, que ela colocou que é o tio, né? Então, é apenas um tio. Cícero, desculpa, você sobrou nessa história. Ela falou que a diferença de idade entre eles era de 1 a 2 anos, e essa história aconteceu quando eles eram bem novinhos. Minha avó trabalhava fora e o meu avô era meio devasso e vivia de bicos. Era um encostado, né? Com todo respeito, peraí. Quem cuidava das crianças era a irmã da minha avó, que eu vou chamar de Lilian. E na época ela também era criança e tinha uns 14 anos. Vale lembrar que o meu avô não era a pessoa mais amável do mundo. Eu também não, tá tudo bem. E ele era bastante agressivo. Não. Isso é muito triste. Nossa, acabou o episódio. Pesado. Eu não sei se eu quero escutar o resto. Vamos entrar no chat GPT? Essa história. Ela falou que a dinâmica na casa era a seguinte: a avó dela ia trabalhar, o avô ia pra farra, né, pros bicos dele lá, e às vezes ele passava dias fora de casa, pescando em alto mar. Tá bom? Tá bom. Pelo menos é o que ele dizia, ela colocou aqui. E quem cuidava da criança era a Lilian, até a avó dela chegar. Então, basicamente, a tia-avó ficava ali cuidando, e era uma criança cuidando de outras, porque o avô ia farrear, né? Só voltando um pouquinho, ele falava que ele ia pescar? Ele falava, a avó ia trabalhar e o avô dela ia pros bicos, né, que ele fazia, ou para a farra, e que às vezes ele passava dias fora de casa e ele falava que ele tava pescando em alto mar. Por isso que ele não voltava pra casa. Que tipo de pescaria é essa, né? Ai, quero ver a sereia que ele pegou. Bom, até aí tudo certo pra dar errado na história, né? Total, já começou tudo, né, de Esse cabeça pra episódio baixo. tá parecendo, tipo, sabe quando você vê um programa que ele é engraçado, assim, só que às vezes tem alguma coisa triste na história, aí você vai todo empolgado com seus amigos, você vai todo empolgado, tipo, vamos assistir, é muito legal, vocês vão dar muita risada, só que aí no final, tipo, tem uma tragédia, assim, Sim. tá parecendo esse episódio. Gente, essa história, ela é assim, tá? Ela tem muitas tragédias no meio, mas a pessoa contou de uma forma muito, tipo assim, eu não sei o que é verdade e o que é mentira. Então, a gente tem aqui o benefício da dúvida e também o benefício do humor, assim. Respeitoso, claro. Mas como ela contou aqui, né, ela sabe,
né, que a gente tá aqui pra comentar, e dar pitaco e trazer sempre uma parte de humor. Este podcast não é triste, só a host é triste. O podcast é ótimo. Brincadeirinha, pessoal, tô ótima. E aí, beleza. A Lilian, né, coitada, criança de 14 anos, ficava cuidando dos 4 filhos da irmã dela, até a irmã dela voltar do trabalho. O Jorge, que é o tal do menino que ela falou que ia ser o filho protagonista, tinha alguns problemas de saúde, né, e ele tinha que tomar alguns remédios controlados quando ele tinha por volta dos 4 anos de idade. Assim. Com essa idade, ele subiu em uma cadeira, pegou um vidro de vitaminas que estava na mesa. Isso aqui, gente, é o que ela sabe, tá? Gente, queria fazer um parênteses, assim, que foi assim que eu quebrei os 2 dentes da frente quando eu era criança, tá? Mas era o dente... Você teve que colocar o implante ou era de leite? Não, era de verdade já, gente. Eu subi numa prateleira muito alta. E na época eu era muito viciada naqueles torrões de açúcar, sabe? Sei. E aí minha mãe tinha um pote de torrões de açúcar e eu ficava comendo puro. Aí ela colocou uma prateleira alta, assim. Eu subi num banco de 3 pés, assim, pra pegar. E na hora que eu fui descer, eu fiz, né, o banco não tinha muita estabilidade ali, ele caiu pra trás, eu caí pra frente, fui com a boca na pia da cozinha. Nossa. A glicose tava lá, um pico de glicose que você teve. Não, nem foi nada. E foi lá e perdeu 2 dentes. Valeu a pena, amiga? Valeu, claro. Entendi. Esse é o tipo de pessoas que eu convivo. Mas enfim, é o Jorge, né? Inspirado pela Tamara aqui. Ele foi atrás lá das vitaminas. Provavelmente devia ser aquela balinha, pílulazinha gostosinha, né? Que tem gostinho, ou sei lá. Porque pra criança, geralmente, né, tem essas coisas. E aí ele pegou o vidro que estava na mesa, tomou todas as pílulas, achando que era bala. E acabou falecendo por hipervitaminose. Sim. Tipo uma overdose. Exato. Uma overdose com 4 anos de idade. Olha que bad, né? Quem tava com as crianças nessa hora era a Lilian, que era outra criança. Nossa. E até onde eles sabem dessa história, quando ela viu, calma, gente, não fiquem tristes, don't cry for me, Argentina. Vocês vão entender as reviravoltas. Ela falou que até onde eles sabem dessa história, quando a Lilian viu o vidro vazio, ela chamou, né, deu um jeito de falar com a irmã dela, que era a mãe da criança, e eles levaram o menino pro hospital. Só que ele acabou não resistindo. Nossa, gente, é um podcast de humor? Eu tô em dúvida. Eu não sei também. Eu não bato as dificuldades da vida, né? Você me chama aqui de surpresa pra me fazer chorar. Histórias tristes. Não, calma. Sentem. Eu tô com esperança, porque se ele é o protagonista... Como que isso aí. o protagonista pode sumir dessa forma, né? Não é possível que a moça fez uma narração tão boa, né? A pessoa que mandou a história pra gente, que ela tá fazendo um flashback, assim, né? Tipo... Maravilhosa. Nossa. Essa história merece. Então, até o momento, né? A gente sabe que foi uma grande tragédia. E aí ela falou, beleza. Até aí, beleza, né? Só coisa ruim. Daí tá tudo certo. Ela falou, a história é bem pesada e triste. E todo mundo nunca questionou nada. Afinal, minha avó não falava muito sobre o assunto, né? E quando ela falava, era sempre a mesma história. Então, realmente, né, a gente não vai ficar cutucando a avó, falando, conta detalhe aí, vovó. Não, né? Ninguém vai fazer isso. A pessoa conta a dor dela e acabou. E o problema, qual é? Ela vai falar agora. O problema é que em 2016 o meu avô começou a ter algumas crises de esquecimento. E aí, um belo dia, quando eu estava acompanhando ele para resolver questões com o advogado e documentação e tal, de coisas póstumas, né? A pessoa já está se preparando para quando partir. Ele me fez a seguinte pergunta. Você, netinha, você sabe que a sua mãe tinha outro irmão, né? O Jorge. Ele morreu bem novo e eu não estava aqui. Não estava em casa, né? Eu estava trabalhando lá em Brasília. Onde que tá enterrado o corpo desse menino, você sabe? Eu não estava no enterro, eu não sei onde está. Como assim? Exato, como assim? O pai já não estava no momento do falecimento, mas assim, ele não foi no velório do próprio filho? Tipo, Nunca foi no enterro,
no Nunca cemitério. foi visitar. Exato, tantos anos. Esquisito, né? Ele tá com problemas de memória já, tal, mas você percebe que é um negócio que ficou marcado nele. E ele passou a vida inteira, assim, sem essa angústia, essa procura, né, pelo filho, pelo perdão, assim, sei lá, né? Então, é esquisito, né? E eu entendo, na hora eu também ia ficar, tipo, pô, será que ele tá, né, confuso? Enfim, mas aí ela achou muito estranho ele perguntar, porque ele parecia estar em um momento de sanidade, assim, né, de estar ali, e foi no momento que ele tava ali resolvendo coisa, né, com o advogado, com a questão de inventário, né, depois que falecer, o que vai acontecer e tal, e pareceu ali que ele tava revisitando algumas pendências, né. E aí, na hora, ela achou estranho, ela respondeu que não sabia, e que quando a gente chegasse em casa eu perguntaria pra minha mãe. Ela falou, até aqui também tudo bem. Tá bom, menina, então... Só coisas normais até agora, do cotidiano. Só tragédias e perguntas esquisitas que você não imaginava que a pessoa não soubesse, mas tá bom. Nossa, meu, não tá tudo bem, não. Tá esquisito. Ela falou, a gente terminou de resolver lá as coisas, né, voltamos pra casa, e aparentemente o meu avô, né, quando eles chegaram em casa, ele já tinha esquecido essa história, essa conversa toda, mas eu não. Nem eu, nem vocês, né, e nem a garota que contou a história. Foi só um momento de lucidez, assim. E aí, quando o avô dormiu, ela foi até a mãe pra contar, né, que o avô tinha perguntado sobre o menino, sobre a cova e tal, e se ela sabia onde ele estava enterrado. E ela respondeu que não, e que não se lembrava do enterro. Ué? Ah, mas ela devia ser pequena, né? A mãe dela. Mas o Jorge era o mais novo, né? Ele tinha 4 anos. Ela falou que tinha uns 2 anos de diferença entre cada irmão, então ela tinha no mínimo 6, né? Mas tudo bem, 6 anos eu também não lembro de nada. Nem hoje eu lembro. É uma lembrança muito antiga, ou às vezes, assim, né, a mãe é mais compreensível que talvez ela não tenha ido no enterro mesmo, porque se eles eram muito novos, os pais quiseram poupar, né? Era um negócio muito trágico ali e tal, tipo, dá pra entender a mãe dela não lembrar. É verdade, faz sentido. E aí ela falou assim, como se isso já não estivesse esquisito demais, ligamos para o meu tio, né, um dos tios, que era o Marcos, que ele era o mais velho dos irmãos, então ele deveria lembrar do que aconteceu. Mas ele também não sabia nada do enterro, não lembrava do enterro e não sabia do túmulo do menino, do irmão mais novo dele. É como se tivesse sumido sem rastro, né? É uma sensação muito estranha escutando isso. Exato. Tipo, gente, na verdade, o Jorge não morreu, tá? Eu sou o Jorge. Jorge, entra aqui, vai. Jorge, entra aí, pessoal, com vocês. É estranho, é uma grande falha na Matrix, será? Ou não sei. Então, né, sobraram 2 pessoas aí pra saber a verdadeira história, né? Se nenhum dos tios lembrava, o avô não lembrava. Ela falou, sobrou a minha avó, que já tinha falecido em 2006, então não sobrou, né, minha filha? Então, no caso, então, mas enfim. Existem formas dela se comunicar com a avó? Existem. Pode ser. Não são tão fáceis. É verdade, isso é verdade. E às vezes a avó não quer falar do assunto, né? Então, mais difícil ainda pra conseguir. E a irmã dela, que era a Lilian, né? Que no caso, hoje em dia, né? Na época aí que ela tava... Foi perguntada, a Lilian estava internada em coma. Então, não tinha muito como, né? As 2 saberiam a verdade. E até aí não tinha como saber. Aí, gente, eu aqui, ó, sem contar o resto, que eu não lembro desses parágrafos aqui, então eu já vou falar. Eu teria sapecado o meu avô e ia falar, ô meu filho, fala agora pra mim o que você tava falando. Eu quero saber mais detalhes. A cidade inteira, assim, sabe? Porque, sei lá, na época, né, que isso deve ter acontecido, eu imagino que seja aquela época que os vizinhos, né, eram muito amigos, todo mundo sabia um da vida do outro, né? Então... Sim. Cuida um do filho do outro, essas coisas. Então, alguém tem que saber dessa história. Exato. E o curioso também é que, assim, as pessoas viveram a vida normalmente, aí é esse momento de fazer as coisas póstumas, aí alguém quis desenterrar essa história. Literalmente, né? Literalmente desenterrar essa história. E é exato, tipo, precisou o pai do garoto questionar, agora ninguém lembra, nem... O que é isso? Gente, ninguém nunca, assim, a menina passou a vida inteira sabendo que ela tinha perdido um tio, e ninguém nunca falou, assim, ninguém nunca
dia de finados, assim, foi levar uma florzinha, nada. Exato! Uma vela. É muito esquisito, gente. Aí ela falou, não contentes, né, ela e a mãe dela, nós tentamos contato com outras pessoas próximas da família que poderiam saber de algo, mas ninguém lembrava de nada. Resolvemos dar uma olhada nos documentos antigos da minha avó, né, que já tinha falecido. E afinal, se o menino tinha falecido, deveria haver um atestado de óbito, né? Sim. E para nossa surpresa, não tinha nada. Nem atestado, nem certidão de nascimento, apenas fotos do Jorge. Então, ele existiu. E a lembrança que os tios tinham na cabeça de que tinha um irmão mais novo. Gente, essa informação é muito importante, porque eu já estava me questionando se, na verdade, o Jorge não tinha sido um lapso coletivo, assim, da família, né? Exato, exatamente. Mas eu não sei exatamente de quando é a história, mas teve uma época que as pessoas demoravam para registrar filho, né? Por alguns anos, assim. Pode ser também, sei lá, pelo menos, 50, 60 anos atrás. Uhum. Faz sentido, pode ser, porque realmente tinha isso e... ou era assim, né? Porque imaginando, né, que a pessoa que mandou a história tenha mais ou menos a nossa idade, então, realmente, assim, isso foi há uns 50, 60 anos. Não sei se era tão difícil, assim, de registrar, a não ser que fosse aqueles casos de, cidade muito do interior, tal, e aí você precisa ir até a cidade grande para registrar, né? Seria mais plausível. Bom, mas tinha foto do menino, então, que bom. Né? Eu fico aliviada lendo isso, porque eu falo, não foi um grande surto, essa parte da história, pelo menos, as pessoas sabem que ele existiu. E a história poderia terminar aqui, mas quando falamos com as minhas irmãs, né, então a geração da menina que contou, uma delas lembrou que o meu avô disse uma vez que ele tinha um grande segredo para contar para a família, e ele só contaria quando estivesse prestes a morrer. Gente do céu. Nossa. Eu já tô imaginando que ele pegou o corpo do menino e levou pra pescaria e jogou no mar, assim. Nossa, minha cabeça tá a milhão. Sim, gente. Isso que eu queria de vocês. A Bai já tá ali, ó. Só mais um dia no dia da advogada. Só mais uma história repleta de crimes e injustiças. E a lei não foi cumprida. E no hospital, assim, né? Porque se levaram, né? Se a moça Lilian, né, que estava cuidando dele no dia, levou para o hospital e ele acabou não resistindo, tem que ter alguma documentação ali no hospital, registro, né? Alguma coisa. Total. E outra coisa, né? Não sei se vocês pensaram isso também. Aqui o que eu pensei, né? O avô podia estar dando uma de somebody love ali. Tipo, você sabe alguma coisa sobre o tal do Jorge? Você sabe? Pra ele ver o que a avó pode ter contado, né? Como ele falou que ele tinha um grande segredo que ele só ia contar quando estivesse prestes a morrer, e ele tava ali naquele momento com o advogado fazendo questão de inventário, essas coisas, pode ser que ele tenha lembrado disso. Ele queria saber se ele tinha culpa no cartório, né? Perante os herdeiros ali. Exato. Ou se alguém sabia algum detalhe que ocultaram dele, né? Jogou um verde, talvez, ali. Pode ser. E depois falou, nem lembro do que você tá falando, garota. Eu? Filho? Não lembro. Aparentemente ninguém lembra. Exato. E aí ela falou, isso foi suficiente para sairmos futricando tudo que vocês possam imaginar. Então, falamos isso para uma das filhas da Lilian, que é a moça que estava em coma, né, e que internada. Que cuidava das crianças. Isso, a que tinha 14 anos quando o Jorge faleceu. E ela falou, e pasmem, ela nos disse que a Lilian, a mãe dela, né, uma vez contou a ela que havia um boato de que o Jorge não era filho do avô, e sim, fruto de um caso da avó com um tio rico do meu avô. E que na época o meu avô teria descoberto, mas isso era tudo que ela sabia. Meu Deus. Já começou a feder essa história aí, hein? Sim. Agora não dá mais pra falar, até aí tudo bem. Aqui se ela falar que tá tudo bem, eu vou falar, garota, escuta aqui, a polícia vai te procurar. Eu sigo completamente desconfiada do avô, porque detalhe que ela já começou a história falando que o avô dela era super agressivo e um escroto com a avó, né? Então eu não consigo imaginar assim como que essa história
como que essa informação sobre o avô ainda vai encaixar aí nesse desfecho. Mas eu sigo super desconfiada dele. Pra mim, né, até o momento encaixou no sentido de ter esse receio. Então, a avó teve um caso com o tio do marido, que era rico, e o marido descobriu que o Jorge não era filho dele. Então, se a pessoa é agressiva, o que a gente, né, a gente já teme que ela faça alguma coisa ou com a criança, né, ou com a esposa, ou com o tio rico, ou com alguém. E, enfim, esquisito. E que isso era tudo que ela sabia. Eu amei que essa história é aquela coisa de, tipo, achar as pistas, né? O que você sabe? E você? É investigativo mesmo. Muito. Eu amei que ela mandou aqui. Você vai juntando, assim, né, as peças para tentar encontrar o culpado, alguém que tenha a resposta, né? Será que Esse quebra-cabeça está muito confuso. Quem Será que ninguém começou? foi no velório? Porque no final das contas, como o Jorge era filho de outra pessoa, o tio do pai não permitiu que eles fossem, que a família fosse. Pode ser. O próprio avô, né? Não deixou, que era o pai da criança, ele descobriu que não era filho dele e falou: eu não vou lá no enterro dessa criança que não é meu filho. Não sei. Aí ela falou: enfim, não descobrimos nada muito além disso e não sabemos onde o menino foi enterrado. Não sabemos se ele realmente morreu ou se morreu dessa causa. E nem o grande segredo do meu avô. As únicas pessoas que saberiam a verdade ou já faleceram ou estão com Alzheimer, que é o caso do avô dela. Tudo o que temos é uma teoria, e nessa teoria é a de que meu avô descobriu a traição quando estava em Brasília, trabalhando. E a minha avó e a Lilian, com medo de que ele fizesse alguma coisa com o menino, mandou ele embora para outro estado ou colocou para adoção e mentiu pro resto da família dizendo que ele faleceu. É isso, fica aí o mistério. Espero que tenham se interessado no meu caso e comentem suas teorias. Essa teoria, ela faz muito sentido, porque justamente pelo fato de não saber onde está o corpo, não saber onde foi enterrado, ninguém lembra do velório, ninguém sabe, ninguém tem nenhuma informação, então assim, faz sentido mesmo, pode ser. Eu acho que essa teoria, a parte da traição, pelo menos justifica a falta da certidão de nascimento, né? Sim. Que às vezes pode estar com o verdadeiro pai, né? É verdade. Eu acho que faltou um pouco de empenho da pessoa aí que mandou a história, porque ela podia ir atrás, né, do pai genético. Fofoca pela metade. Quase mata fofoqueiro, Gente, poderia ter ido atrás do tio rico. poderia ir atrás do tio e perguntado, ia dar de cara com o Jorge lá, numa boa, vivendo a vida dele, né? Sim, porque o Jorge pode muito bem estar morando com esse tio rico também. Ele pode não ter sido colocado para adoção. Ele pode estar lá com esse tio, né? Vai saber. E olha a importância do bizarrismos. Essa história pode chegar no ouvido do Jorge. Jorge, sim, verdade, a sua família está clamando pela verdade. Daqui a pouco a gente aparece no Fantástico, assim, sabe? Sim. Reunião de famílias. Vocês viram esse negócio do Copan, né? Que estão mandando das assombrações. Isso tudo começou, gente, com print nas redes sociais. Porque alguém mandou print do grupo do Copan, das pessoas falando, e saiu nessas páginas, até no Condomicos, que é uma página super legal, assim, que tem esses memes de pessoal que mora em condomínios, né, o que acontece, fofocas de vizinhos, e saiu lá, saiu no Twitter, a pessoa começou a contar, e o pessoal aqui do prédio, e aí agora saiu no Google Gloss, saiu no G1, saiu em tudo quanto é lugar, que foram atrás pra investigar, então quem sabe esse não está sendo o modo do Jorge ser encontrado, né? Quem sabe? Ou se não for, então é só uma grande história bizarra e que a gente tá aqui escutando mistérios e deixando na internet. Eu ia falar que é incrível que o avô tenha esse remorso até hoje de ter perdido, né, o filho, porque a avó provavelmente contou para ele que a criança faleceu, né? É muito estranho. Ela pode ter também, né? Se o que o avô disse é verdade, ela pode ter mentido pra ele e dado aquele somebody love, tipo, a cova, sei lá, tá em manutenção, ou eu estou muito mal com essa história, não tenho pra você o endereço, você tava em Brasília, não acompanhou nada disso. Então vai saber, né, o que foi dito pra ele. Mas assim, se realmente
for verdade, a questão da traição, tudo, talvez ele nem tivesse interesse em visitar mesmo o túmulo, né? Tipo, Pode ser. aí nunca ligou, só que aí no fim da vida começou a pensar nisso. Sim, pode ser mesmo. Eu não tinha pensado nisso. Porque ele sabe um segredo, né? Ele falou que ele tem um segredo. É, Só não disse qual era. Realmente. Às vezes ele tem uns lapsos de memória e ele não lembra exatamente qual parte da história ele já contou para os Neds. Então ele não sabe até onde eles sabem Sim, sobre a traição, sobre ele viajar, sobre coisas assim, né? né? E, gente, essa coisa de você ter um grande segredo e vai contar só quando estiver prestes a morrer, pessoal, ninguém sabe quando vai morrer. Você não sabe, você pode pensar, né? A gente sempre pensa que vai morrer daqui a 40 anos. Mas se você for atropelado lá, você tem que pegar esse segredo e botar lá num cofre de algum lugar que só vai ser desbloqueado depois do seu falecimento se você faz questão de contar esse segredo. Porque agora, por exemplo, ele tá com Alzheimer. Será que ele vai lembrar que ele tinha esse grande segredo pra contar? dificilmente. Sempre que você tiver um segredo bizarro, assim, escreve em anônimo pro bizarrismo. Faz isso. E manda, se você quiser, você manda as informações pra quem que a gente deve enviar uma carta lá, um e-mail que a gente deixa programado pro e-mail sair, né? Tal ocasião. E a gente vai só postergando a data. É isso. A gente tem o e-mail oficial aqui. Até do mesmo Bizarrismo. porque, olha só o serviço que o Bizarrismo faz. Além de estar divulgando o seu segredo no momento correto, né? Porque a gente faria isso. A gente ainda traz teorias sobre isso, comentários, entendeu? É um serviço completo. Teorias que são feitas a partir da nossa vivência e da expertise de uma advogada e de uma programadora e de uma podcaster. Então, assim, sabe? Ou você faz o Pix, ou você vai atrás do tal do tio rico, porque tá faltando detalhes dessa história. Eu tô ficando muito triste. É repleta de mistérios mesmo. Eu tô inconformada que essa história não tem desfecho. Exato. Essa menina, ela precisa ajudar a gente. Não é possível. Ela precisa ir atrás. Se ela quiser, a gente vai atrás. Só passa pra gente aí o caminho das pedras. A pessoa anônima que mandou essa história, por favor, manda o nome do suposto pai do Jorge. Eu vou atrás dele, não tem problema. Pode ser que ele esteja já morto também, mas aí a gente procura filhos. A gente vai atrás. Dos vizinhos, não tem problema. Cidade, A gente pega o patrocínio do pessoal que ajuda a gente no Catarse e vai visitar a cidade, seja onde for. E bater lá na porta. Você lembra do Jorge? Alguém tem que saber. A gente vai no cemitério da cidade. Por que ninguém foi no cemitério da cidade procurar essa cova? Gente, não é possível. Não encaixa em nada essa história, Não, assim, não. é muito... A gente vai ter que agir. Muito ponto fora da curva, assim, né? Ai, gente, acho que eu travei. Ou fui eu, será? Vocês dois travaram pra mim? Alô? Carol travou. Alô? Eu acho que a gente tava tão perto de descobrir o mistério que derrubaram a gente. Foi o pessoal da CIA. Gente, Jorge... Da CIA! Os caras Amiga, não têm mais o que descobrir. Amiga, pelo amor de Deus. Vai que a gente escuta uma mensagem oculta, assim, nas gravações enquanto a gente tava fora. Imagina? Amiga, sim. Gente do céu. Nossa. Eu tô até arrepiada, juro. Ai, gente, você viu? Foi na hora que a gente falou, por que ninguém foi no cemitério? E aí caiu. A gente achando que ia aparecer no Fantástico por descobrir um caso, mas tô achando que a gente vai aparecer no Caçadores de Fantasmas. Linha direta. 3 podcasters desaparecem. Meu Deus. É um caso em cascata, assim, né? De gente desaparecendo e buscando os desaparecidos e desaparecendo. Total, exato. Agora alguém vai fazer um podcast falando de nós 3. Gente, sério, tô aterrorizada. Vocês não acham muita coincidência todo mundo que sabia não tá disponível? Um com Alzheimer, outra faleceu, a outra em coma. Como será que foi isso? Será que foi um coma induzido? O que será que aconteceu aí? E só agora vira à tona esse tal segredo? Por que quando tava todo mundo bem, ninguém falou disso, né? Então.
É a Cia se movimentando, amiga. Eu também acho. Foi passado adiante, agora que a gente também sabe sobre o segredo, a gente também tá incomunicável. Contem pra gente o que aconteceu com vocês enquanto vocês estavam ouvindo esse episódio. Isso, exato. Tem coisas esquisitas que acontecem quando a gente tá cutucando quem tá quieto. Eu tô muito triste e arrependida. Ai, gente, bom, eu acho que assim, não é seguro pra gente continuar. Vamos fechar esse episódio. Vocês têm mais alguma teoria pra acrescentar? Com a permissão de Jorge, por favor. Jorge, por favor, nos permita debater a sua história. Ai, eu tô aterrorizada. Gente, eu não posso gravar isso, eu moro sozinha. Outras teorias, né? Se a gente pensar, talvez ele tenha fugido, né? Porque ali era a Lilian, a que cuidava? Que cuidava. Lilian, Ela era muito nova também, né? E muita responsabilidade. Aí, sei lá, às vezes a criança fugiu. Mas aí eu acho que pelo menos procurariam, né? Às vezes tudo isso é mentira, né? Tipo, não dariam como morta. Seria muito descaso. A Lilian, quem esqueceu que tinha dado os remédios e deu de novo. E aí deu problema no Jorge lá. Nossa, amiga, muito bem pensado. Pode ser também. A Lilian é muito nova para não soube lidar ali com o problema, né? Não quis assumir a responsabilidade. Pode ser, e não caiu agora o episódio. Pode ser que o Jorge tenha caído aquela hora que ele falou: não, gente, não foi isso. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Gente, e se foi a própria Lilian quem entregou o Jorge de volta pro pai, porque como a mãe não estava em casa e o pai estava viajando, a Lilian sabia do segredo, ela entregou o Jorge e o pai verdadeiro achou que a mãe era incapaz de cuidar. E aí a história que ficou pra todo mundo foi que ele morreu, inclusive pra mãe. A mãe morreu achando que o filho tinha morrido e, na verdade, não foi isso que aconteceu. Não, mas a mãe, você acha que a mãe não ia virar pra lá, cadê? Eu acho que a mãe sabe. Porque ela ia querer visitar, eu acho que ela sabe. Também sabia, acho. Né? Não, mas a gente não tem como... eu não lembro se tem alguma parte da história que fala que a avó sabia. Porque eu só lembro de falar que a avó já tinha falecido e que ela não podia perguntar pra avó. Não, ela falou, tem uma hora que ela fala que as pessoas não perguntavam muito, né? Tipo, ficavam meio sem graça de perguntar pra avó. Ela falou, minha avó não falava muito sobre o assunto. E quando falava, era sempre a mesma história. Então ela contava que o filho morreu e que a Lilian chamou ela, porque é isso que ela contou pra gente, né? Entendi. Então a avó estava envolvida no hospital. E assim, eu acho que se realmente for a teoria da pessoa que mandou a história, realmente não vai ter nenhum registro no hospital, porque aí simplesmente entregaram a criança, né? Então é essencial isso, ter que ir atrás do hospital. Se for uma cidade pequena, são poucos hospitais, entendeu? Não vai ser difícil essa busca. Vai de hospital em hospital e vai perguntando, pede registro, fala que é da família e tal. Eu acho, gente, que uma pessoa que pode ser crucial aqui é o tio dela, que é mais velho. Eu acho. Porque ele que vai conseguir lembrar um pouco mais de detalhes dessa época e do que foi dito pra ele. Tipo, seu irmão faleceu, sei lá o quê. Beleza, ele não foi no enterro, mas ele lembra o porquê? Será que não deveria fazer uma sessão de hipnose pra ele lembrar coisas que ele pode estar... Será que o levaram, que ela conta que levaram o Jorge pro hospital? Era necessariamente a mãe do Jorge, ou levaram o Marcos, o irmão mais velho, estava envolvido, ele foi com a Lilian levar o Jorge. Tá me dando um feeling de que o Marcos sabe mais do que ele tá falando. Porque assim, o irmão mais novo lá, o coadjuvante da história, o Cícero, né? Ele nem deve se lembrar, porque ele era o caçula ali e tal, beleza, não entrou na cabeça dele isso. Mas o mais velho, ele, querendo ou não, ele era o homem da casa, né? Então existe uma responsabilidade ali, né? Um psicológico de tomar conta dos irmãos mais novos, né? Total, junto com a Lilian, né? E se a Lilian, que tinha 14 anos, ela tinha que cuidar deles, então o Marcos provavelmente tinha, sei lá, 10 no máximo, né? Porque... se ele tivesse 14 também não ia precisar, né, da Lilian cuidar. Ou às vezes foi alguma coisa tão traumática que
Não tem umas teorias assim, que tem umas coisas que o seu cérebro não processa? Ele, tipo, assim, bloqueia, né? Aham. Então, às vezes, pode ter acontecido do irmão mais velho, assim, teve um estado de choque, né? E aí ele simplesmente não se lembra, assim, ele não conseguiu assimilar essa memória. Mas É verdade. eu ainda acho que ele, o tio, que é o verdadeiro pai, e o hospital são lugares onde eu começaria a procurar, assim, para dar um desfecho para essa história. Favor seguir esses passos, pessoa que mandou, e traz pra gente o restante, o desfecho. Pra gente fazer uma parte 2. Eu estou clamando que você ajude a gente a continuar com essa história. Bom, é isso, né, meninas? Vamos fechar esse episódio antes que cortem aqui de novo a nossa conexão. E perdi desculpa aí. Desculpa qualquer coisa, Jorge. Mas enfim, né? Qualquer coincidência é mero bizarrismo, né? Então não tem muito como a gente alegar outra coisa. Isso, meninas, obrigada por estarem aqui hoje, por arrumarem um tempinho na agenda nessa surpresa aí que armei pra vocês e pra colocar essa pulga atrás da orelha de vocês. Essa história realmente entregou tudo, né? Do começo ao fim. Mistério. Reviravolta, entregou conflitos familiares. Sim. Fofoca. Tristezas, fofoca. Tudo. A história foi tudo. Não, eu ia falar que realmente a pessoa que mandou começou falando que não sabia exatamente aonde essa história se encaixaria, né? Se seria assombrações bizarras, se seria relacionamentos bizarros. Exato. Ou algo assim, realmente, né? Não, é um negócio muito à parte, né? Mas eu adorei esse debate, essa discussão surpresa aqui. Que bom, amiga, eu vou te chamar pra mais. Pode chamar, amiga, eu tô fazendo nada. Mandem aí essas histórias que vocês acham que não cabem em nenhum tema. Quem sabe a sua história não ganha um episódio exclusivo pra ela, né? Obrigada a quem escutou. Falem pra gente aí se vocês gostaram desse modelo de episódio um pouco mais curto. Não ficou tão curto, mas um pouco mais curto. Se vocês gostam também dessas histórias misteriosas, enfim, que o pessoal manda pra gente. Todo mundo acendendo uma vela aí pra essa história, porque, né, vamos respeitar o entretenimento que nos foi entregue. Exato. E é isso, gente. Ficamos por aqui. Um beijinho e tchau, tchau.